São 12h27. E eu queria falar mais uma da grandiosa Selma, policial militar, safada e sem vergonha, que namorou comigo lá em Suzano e se ajoelhou pro meu inimigo que tá dentro do governo, porque na cabeça dela ela ia ficar comigo, colocando um sorriso, né, na cara dela todo dia de manhã e à noite, se é que alguém aí tá me entendendo, né, porque eu fazia bem feito, eu gosto muito, e não tinha nada dessa merda que falam, não, nunca teve. Quando eu percebi que estavam armando, estragou o relacionamento e virou bosta, e eu fiquei muitos e muitos anos sozinho, sendo tratado como um dejeto, entendeu? Sendo maltratado na rua, no ponto de ônibus para ir trabalhar, dentro do ônibus para ir trabalhar, na empresa, dentro da empresa, trabalhando, e na volta a mesma coisa, no ponto de ônibus, dentro do ônibus e no caminho para casa. Então eu era um zumbi, um vegetal, sendo atacado de tudo quanto é lado. E eles me monitorando com GPS, tomando conta do meu celular, afastando todos os contatos de mim. Eu fiquei mais de 10 anos sozinho, né? O que sempre me inspirou a compor, a escrever, a criar, até a desenhar, quando eu fazia isso, né? As telas com súcubos, dragão, castelo, né? Tinha muita coisa que eu demorei. Eu não sou um bom desenhista, mas eu ficava muito tempo em cima de um desenho. Apagava, arrumava, até ficar bom. Então saía alguma coisa que presta. E sempre o que me inspirou foi isso, né? É estar amando, é estar com o coração com alguém, né? Com uma mulher carinhosa e que eu confiava, né? Do meu lado. E eu fiquei muito tempo sozinho, né? Embaixo das asas dessa quadrilha amaldiçoada, porque eles sabiam que o que me inspirava era o carinho, o amor, estar apaixonado, entendeu? Estar dormindo juntinho, né? E até fala de negócio de excitação. Criaram um personagem absurdo que não tem merda nenhuma a ver, entendeu? Que nem hoje, o jeito que eu tô vivendo, ouvindo bosta o tempo inteiro, eu não tô nem pensando em sexo, em nada disso. Eu tô parecendo uma folha seca e morta. É assim que eu tô me sentindo, sabe? Morto. Minha libido simplesmente foi destruída, né? E a minha visão hoje, do jeito que eu tô agora, passando pelo que eu tô passando agora, né? Com esses psicopatas regendo a minha noite, o meu dia, os meus sonhos, sabe? Parece que é gente que tá buscando mesmo uma resposta para definir um perfil psicológico para mim. E se estão vendo que, meu, de boa, é o oposto. É inaceitável que uma pessoa com um perfil igual ao meu, sabe, sofra nas ruas, nas empresas, em ônibus, em todo lugar, né? Como se fosse um personagem completamente diferente, retardado, debilóide, de extremo mau gosto, depravado, cheio de é inaceitável isso. Isso não pode voltar a acontecer nunca mais. Não é só por mim que eu estou lutando. Sabe, gente assim com poder de decisão na mão não pode ter poder na mão. Não pode. Não pode. Não pode, que aí tá escrito a ruína, o fim e a destruição das pessoas que eles bem entendem. Não quem merece, quem eles bem entendem. Entendeu? Que foi o meu caso, né? Que para não
montar minha banda, ter meu emprego, comprar meu equipamento. Desliga essa merda, seu filho de uma vaca. Obrigado, psicopata. Isso é um absurdo. Não, animal. Não, você que tá falando merda. Desliga essa bosta aí. Vai pra puta que te pariu, seu doente mental. Eu pedi ajuda de justiceiro, não de mercenário. Você está judiando de mim há 9 meses já. Queria vergonha na tua cara, seu moleque. A puta que pariu. Bom, que filho de uma vaca, velho. Dando choque em mim, cara. Eu vou ter que editar essa bosta, seu imbecil. Você não tá vendo que eu não vou colocar isso na porra das redes sociais? Desliga essa merda um pouquinho pra me terminar essa bosta, por favor. Ah, você vai pegar o vídeo antes de eu editar. Desliga essa merda. Tá me incomodando essa bosta, filha da puta. Tá bom assim, seu animal? Então eu fiquei muito tempo sozinho embaixo das asas dessa quadrilha. E hoje, o que eu sonho, o que eu quero, não é pegar uma mulher, levar pra cama e transar a noite inteira. Não, não é. Eu acho que o sexo é consequência de uma coisa muito mais gostosa, sabe? Que é preparar, né, o corpo, a alma, né, a biologia humana mesmo, pra ir pra cama com uma mulher e transar. Sabe? Que, no meu ponto de vista, o que é? É dormir agarradinho com a cara no meio das tetas de uma mulher carinhosa. Sabe? Se acordar de madrugada, todo mundo se mexe, tudo. Você tá lá do outro lado da cama por virtude de acomodação, né? Postura, relaxamento das costas, tudo, você acaba virando. Se acordar no meio da noite, olhar, ela tá lá do outro lado, você vai, enfia assim, né, o braço assim, ó, embaixo do pescoço dela, assim, pega assim no peito dela, abraça com a outra mão e aperta gostoso, sentindo o cheiro do pescoço dela, e adormece mais uma vez, sabe, fazendo um carinho, alisando as curvas, ela dorme, adormece desse jeito. Aí de manhã é outra história. Aí você acorda, mal, com vontade mesmo, sabe? Passar uma noite inteira tendo esse, sabe, esse presente nos braços, sabe? O cheiro, tudo. Aí você acorda com vontade de, ó, gostoso mesmo, sabe? Colocar um sorriso na cara dela, sabe? Fazer de tudo. E aí sim. Ah, não, chegar, pegar, levar pra cama, mas isso aí não é comigo, nunca foi. Fui tirado pra cá, você é um trouxa, você é um besta, tem que meter a rola em todo mundo mesmo. Eu nunca fui assim. Então eu sou um trouxa, então. Porque eu dou valor para muito mais do que só o ato em si. É por isso que eu nunca fui de ficar gandaiando. Até porque eu sempre fui gordo, feio e aleijado. Então eu acho que Deus fez o meu perfil psicológico e e o corpo, né, o físico, tudo certinho para ter essa postura. E eu estou muito contente com o que Deus me deu. E a dona Selma, ela se valeu, eu falei para ela, eu estou muito tempo sozinho, né? Então quando a gente for transar, a gente faz né, as preliminares, como todo casal faz, né? Aí faz um 69 bem gostoso, sem pressa. Eu faço você bem gostoso mesmo na minha cara, entendeu? Aí você senta no meu e roça o seu no meu corpo com o meu dentro de você. E eu vou te fazendo um carinho e você vai tentar mais uma vez. Aí quando chegar na minha vez,
eu coloco você de ladinho, levanto a sua perna e faço o que eu tenho que fazer e me alivio gostoso. Ou então você começa a pular em cima, porque pra mim a sensação do meu tá dentro de uma molhada ali, sabe, deslizando no meu Deus, o conjunto da obra, sabe, as curvas, o seio, o rosto, a voz, o gosto, meu Deus, né? É o melhor presente do universo. E eu, por ter ficado sozinho muito tempo, eu acabei tendo ejaculação precoce, entendeu? Então por isso eu adotei esse jeito, né, pra não deixar a mulher na mão, entendeu? Fazer um 69 bem gostoso, sem pressa nenhuma, né? Ela sentando em cima e roçando em mim com o meu dentro dela. Aí no final é a minha vez. Então eu garanto, né, que a mulher que está comigo pelo menos 2 vezes bem gostosinho. É o que me faz feliz, ver o sorriso. Aí é a minha vez. Aí eu me acabo mesmo. Nossa. Aí eu deito do lado suspirando. Aí eu fico contente. E essa filha de uma cadela, essa maldita dessa policial, doente, sabe, covarde, ela esperava, contava em ter isso, né, que eu estava oferecendo, e ao mesmo tempo se ajoelhar para os superiores dela dentro do governo, me mantendo como um trouxa, né, um cara cheio de demência, né. Tentaram fazer aquilo lá daquele miserável ir morar lá, né, que nunca teve essa bosta, entendeu? Para poder falar, não, ele tá pegando ela por causa daquela bosta que a gente colocou ali embaixo. Um absurdo, um absurdo. E eu percebi uma vez que a gente tinha feito um 69, tinha namorado bastante, não tinha ninguém, barulho nenhum, som nenhum, em silêncio. A gente ouvindo ainda uma musiquinha medieval, sabe? Uma musiquinha viking, com aqueles instrumentos antigos, aquela coisa tranquila, gostosa. Fez um 69 sem pressa, ela teve o orgasmo gostoso e tudo, ficou até com as pernas bamba. Aí sentou em cima sem pressa também. Comecei a fazer carinho nos peitão enorme. Adorava os peitos daquela mulher. O problema era o que tinha dentro, né? Mas a carcaça eu gostava. Aí gostoso mais uma vez. Aí começaram a conversar lá embaixo. 2 homens conversando. Eu nem identifiquei quem que era, né? Depois que eu fui identificar que era a bosta do lixo que eles colocaram lá. O que ela fez? Eu contei já do saco, né? Que ela começou a chupar, apertar com força, pra falar que tava doendo porque eu tinha ido em tal lugar. Essa mulher cagou na minha alma, velho. Uma policial fez isso comigo, velho. Só porque dentro do governo meu inimigo tava lá reinando e direcionando uma equipe de destruição por inveja, ganância, capricho e maldade. E principalmente covardia. E quando começaram a conversar, o que foi que ela fez? Ela parou de roçar em mim e começou a pular em cima do... Eu falei, não, baixinha, não, ela não tinha... Eu falei, não, baixinha, não faz assim. Eu vou rápido desse jeito. Não faz assim, não. Calma, para, não sei o quê. Pá. Fez eu. E dando risada. Eu nunca tinha visto ela fazer isso rindo. Olhando pra minha cara e dando risada. Depois que eu identifiquei o intuito disso, eu lembro daquela cara dela pulando, não como uma mulher, mas como um demônio do inferno, que estava lá me dando prazer, tendo prazer, mas em prol de ter um bichinho de estimação, para fazer ela e ser mascote dos policiais malditos que me elegeram, o trouxa, sabe, o animal, o retardado deles, tá? E mais uma vez também vieram falar pra mim, né, da primeira namorada que eu tive.
Eu conhecia ela, a Andréia, que ela era virgem, né? E a gente namorando, tudo. Eu ficava com minhas bolas doendo, inchada, e a gente não tinha relação. Que ela era virgem e disse que ela via a mãe dela na hora que a gente estava mais, né? Ela via a imagem da mãe dela. É uma portuguesa brava, não sei o quê. E a gente acabou não tendo nada. Isso em 8 meses de namoro, mais ou menos. Eu tinha o quê? Eu tinha 18, ela tinha 17. É isso mesmo. E antes de namorar comigo, ela tinha ficado algumas vezes com um amigo, Michael. Michael esse que se tornou um hacker. E que desde aquela época, ele era muito amigo desse tio de merda, meu. Que me atacava de tudo que é jeito, que eu já postei vários vídeos aqui. Ele era muito amigo, muito amigo. Esse tio pedia favores para ele, ele sempre fazia e era recompensado com dinheirinho, alguma coisa, sempre, sempre, sempre. Né? Sempre, eram muito unidos. Né? E ele falou para mim uma vez, do nada, sem eu ter feito nada. Quando ele começou a estudar informática, né? Espionagem e contra-espionagem industrial. O cara estudou, o cara era inteligente, mas não tinha um pingo de caráter. E se voltou contra mim, simplesmente porque fez amizade com um tio de bosta que queria me ver mal. Essa é a verdade. Tanto é que quando ele comprou o primeiro carro dele, eu, passando na rua, eu vi ele conversando com a mãe dele, ele dentro do carro. Falei, caramba, mano, olha, o cara estudou pra caralho, tá conseguindo as coisas dele, o cara era pobre, não tinha nada. Tava lá no carrinho dele. Pô, eu fui seco pra cumprimentar, pra dar os parabéns. Na hora que eu falei, e aí, Michael? Dei a mão pra ele deu a pontinha assim, ó, e ficou assim, ó. Como se eu tivesse com raiva ou inveja do cara, mano. Eu olhei pra cara dele assim, eu ia falar parabéns, mas não teve nem como, sabe? Ele tem histórico de demência na família, né? Os dois tios, Horácio e Messias, morreram completamente, né, doentes mentais. Gente de ficar meses na clínica, voltar para casa, meses na clínica, voltar para casa, completamente doente, completamente doente. Infelizmente, né, o Marcelo, irmão do Michael, eu fiquei sabendo que você falou umas barbaridades de mim, né, mano? Que eu falei que sonhei, quando eu era moleque, que eu sonhei que eu tava comendo não sei quem. Meu Deus do céu. Você era meu amigo, seu merda. Você é louco, cara. O que deu na tua cabeça? Você me conheceu desde moleque. Desculpa te agredir e te atacar, mas a gente sempre suspeitou disso. Você não era nem pra estar mexendo em rede social, tá? Porque o teu cérebro, ele tem problemas. E é herdado dos dois tios diretos teus, Horácio e Messias. Você é um cara problemático, com problemas mentais. Você tinha que ser vetado o direito de mexer em Facebook, Instagram, porque você é um perigo. Você é louco, você é doente. E a Andréia ficou com esse Michael na época, antes de namorar comigo, e esse Michael veio falar pra mim, você não... Isso lá em 1990, 92, sabe? Muito tempo atrás. Ele falava, você não pode fazer nada contra ninguém, você não pode ser... É muito fácil perseguir você. É o seu biotipo, o seu tamanho, o seu problema no pé, é muito fácil de encontrar. Eu olhei pra cara dele e falei, mas eu não pretendo fazer nada contra ninguém, por que você tá falando isso pra mim? Não, tô falando porque o seu tipo é muito fácil de perseguir, de encontrar você, você não pode virar bandido. Eu falei, mas onde que eu vou virar bandido? Da onde você tirou isso? Não, eu tô falando, do nada.
Ou seja, já tinha alguma coisinha errada também, né, na cabeça e principalmente no caráter. Por ser tão amigo desse tio de merda, né, ele já tinha planos já de usar o que ele estava aprendendo para me perseguir. E ele era muito amigo da Sandra, amiga de infância. E quando eu comecei a ser prejudicado na internet de tudo que é jeito, emprego, ônibus, ponto de ônibus, percurso para casa, celular, computador, tudo sendo arrebentado, sendo tratado como um lixo, eu comecei a procurar o Michael. Mas o Michael, eu tinha uma ponte para encontrar, porque ele e a Sandra, amiga de infância, eram que nem irmãos, muito amigos. E essa Sandra é negra, né? E eu consegui ligar para a Sandra umas 3 vezes. E eu sabia que ela sabia onde o Michael estava, ou um telefone, eu sabia. Ela falou que ia procurar. Aí eu liguei mais 2 vezes. Ela falou que não encontrou em lugar nenhum. Não encontrou o telefone do Michael em lugar nenhum. Não sabe onde ele estava em lugar nenhum. Eu procurei o Michael, que nem um desesperado para pedir ajuda. Não achei em lugar nenhum. Na época, em Suzano, eu encontrei o irmão mais novo do Michael. Comecei a conversar tudo e perguntei: onde está seu irmão? Precisava falar com ele. Do nada ele ficou mudo. Parou de me responder e me bloqueou. O Michael estava provavelmente com esse tio de merda, fazendo o que ele disse que ia fazer, me perseguindo que nem um caçador caça uma presa. E voltando para a Andréia, ele veio para mim na época, antes de eu começar a namorar com a Andréia, falando que pegou a Andréia na pracinha e caiu ela em pé, falando que a Andréia na pracinha, né? E eu, quando comecei a namorar com ela, meio que, né, puta, saber que ele fez isso com ela, que nojo, né, mano, que merda. E ela falou que não, que ele não, que ela era virgem, que não tinha comido ela merda nenhuma. Tá aí o caráter desse filho de uma puta que deve estar queimando no inferno agora, com certeza, né? E a Andréia também, quando a gente começou a namorar e a gente não teve relação, né, por causa do bloqueio dela, eu também muito inexperiente, 18 anos de idade, foi a primeira mulher que eu tive, Andréia. A gente acabou não tendo relação nenhuma. Eu, muito idiota, né, terminei a relação com aquele sonho de ter uma roqueira do lado, tudo, que eu tava andando com aqueles vagabundos lá da Patins, aquele bando de psicopata, talarico, satanista, invejoso, todo tipo de lixo. Eu troquei meus amigos de infância para andar com aquela gente. E eu não quero mais ninguém enfiado na minha casa. Meu amigo é o meu sobrinho e o meu pai. E os meus sobrinhos netos quando vierem. E os meus filhos, se Deus quiser e Odin abençoar. Mas ninguém. Eu não confio mais em marmanjo nenhum para pisar dentro da minha casa. Porque eu sei o que eu passei por confiar no meu gênero, sabe, na minha espécie. Segunda vez que a gente ficou junto, eu e a Andréia, eu não dei valor nenhum, não tinha vontade nenhuma de fazer nada com ela, porque ela tinha namorado com um cara e perdeu a virgindade para ele. E eu não via mais ela como aquela coisinha especial, tudo. Eu fui um tolo, essa é a verdade. Eu fui um idiota, né, por deixar a informação que o Michael deu me afetar em relação a ela, ficar com nojo, bastante nojo. E tanto é que eu nunca caí de boca na Andréia. Eu me arrependo até o último, que ela tinha uma maravilhosa, perfeitinha. E eu, idiota,
com nojo daquele nojento que falou isso pra mim. Eu era em pé na praça. Moleque, né? 18 anos. Eu fiz merda, eu fui um bosta também. Fui um moleque. E daí da segunda vez ela tinha perdido a virgindade com o namorado que ela teve. E eu não via mais aquele brilho nela. Eu acabei, eu não quero, não me importo. Eu vou procurar as roqueiras, que é da minha tribo. Isso não tem nada a ver, ser roqueira ou não ser roqueira. A mulher perfeita, ela tem que encher os teus olhos com as curvas que você quer, sabe? Tamanho de peito, curva, cintura, colchão. A minha favorita é a Amazona, não adianta. Colocaram até a Nanzinha aí no Facebook, sabe? Insinuando um monte de lixo. De boa. Quem tá fazendo isso daí, as pessoas que estão fazendo para ajudar, já deu. Tá? E vocês que estão fazendo para tentar me afundar, vai pra puta que eu pariu. Falando bosta pra mim, eu não quero nada. Eu prefiro ficar sozinho. Sozinho. Até essa palhaçada acabar. Aí eu voltar a ter a vida que eu tinha. Ninguém cagando em cima do meu cérebro e nas coisas que eu admiro. Nas coisas que eu amo. Se isso não acabar, eu tô condenado a ficar sozinho pro resto da vida. Porque eu não vou me sujeitar, tá, a me relacionar com mulher nenhuma, com um filho de uma puta cagando em cima da minha alma e da minha natureza. Tô sofrendo pra caralho. Ontem eu fui dormir passando mal, com um entojo, um estômago embrulhado, com náusea. E isso já está acontecendo já há bastante tempo. E há 9 meses, o meu subconsciente, os meus sonhos, um filme que eu vou assistir, uma música que eu vou ouvir, uma comida que eu vou comer, tá tudo na mão de um grupo de sabe-se lá quem é. Eu sei que estão destrinchando a minha alma de tudo quanto é jeito possível e imaginário, porque o que funcionários públicos, inimigos meus, juntos com alguns familiares, fizeram juntos, simplesmente me deram 30 anos sofrendo que nem um bicho, recebendo o pior de cada um em todos os lugares que eu fui. 30 anos. Praticamente que um andarilho do inferno, caminhando no meio de um monte de demônio me atacando o tempo inteiro. E agora, saindo de uma clínica depois de 7 anos, depois de ter tentado um suicídio, porque estava demais aquele absurdo, sabe, com baixa frequência sonora, mexendo na minha cabeça 24 horas por dia, dormindo 2 horas, acordando 2 horas, um inferno. Acho que é o maior terrorismo e tortura que alguém pode impor a uma pessoa. É revezar em grupos para ficar ali, ó. Até ver o cara pegar uma faca, enfiar 7 vezes, cortar a garganta e deitar para morrer, porque não estava suportando mais o tamanho daquele tormento que estavam fazendo com ele. Tá, e é mais ou menos isso. E a Selma, ela fez isso também. Na hora que ela viu que eles começaram a conversar, ela, pá, e com um sorriso demoníaco na cara. Isso não é mulher. Isso é um demônio. Essa quadrilha começou a realmente me prejudicar mesmo. Me difamar em padaria, mercado, açougue, bar, nas ruas, lá na Vila Nova Cachoeirinha, quando eu dei aquele susto no filho do investigador, lá do conjunto de prédios do Ferreirão, é amigo do meu primo de merda. Aí eles começaram a juntar ali um pessoalzinho pra falar que eu era metido a valente, que eu era um monte de bosta. Aí como aquele primo nojento, né, que foi pro inferno já,
graças ao bom Deus, ele frequentava ali o Ferreirão, começou a fazer a minha caveira, falar o que a família, alguns, né, da família falavam, escondidos da minha mãe, da minha irmã, né, sempre pelas costas deles, e aí foi tomando uma outra dimensão. É onde entrou, falou, a família tá falando, não sei o que, aí começou a tomar uma outra dimensão. Então, antes de eu dar um susto nesses 3 bosta, onde um deles é um filho marica de um investigador, o Michael já estava né, me perseguindo, me caçando para pegar alguma coisa errada. E não tem, nunca pegou, né, junto com esse tio de bosta. E quando eu dei um susto nesses 3 moleques, a família já aproveitou e já fez ali a cama de gato, a caveira, um falou pro outro, não sei o que. Foi onde o Bocão e o Chupim, esses 2 bosta, psicopata, iam lá no Ferreirão, né, pra gente sentar, conversar, bater papo, tudo. E acabou que um acabou conhecendo o outro. O Rodrigo era muito amigo desse psicopata, né, o Bocão? Ah, eu achei que você era ação, cara. Seu lugar é na cadeia, mano. Você é perigoso. Estudou pra caralho pra fazer tudo que você fez. Por isso que você falou que eu era forte, mas na mente você me destruía. Então o seu objetivo era, sem eu ter te feito nada, estudar pra caralho, se esconder e entrar num grupo pra destruir minha vida. Parabéns, você conseguiu. Só que lembra que você falou uma vez? A língua é como uma flecha. Depois que a gente atira, ela não volta mais. Você e o teu grupo atirou uma bela de uma flecha. Agora, meu irmão, reza para essas pessoas que estão me investigando ser tudo mau caráter. Porque se for justiceiro mesmo, vocês todos vão pagar caro por tudo que fizeram contra mim. Tá bom? Voltando, né? Aí juntou, Bocão, tudo, entrou lá o PE lá, né? O Carlos PE, que já estava no governo e estava galgando degraus no exército. Aí juntou tudo. Os policial militar que achava que eu era nazista, metido a valentão, né? O Carlos PE, que tinha um ódio mortal de mim. E aí juntou tudo isso. Eu tô falando do Michael, né? Porque já tava lá, entendeu? Já tava lá. E só foi agregando gente. Por isso tomou uma dimensão tão absurda que eu fui para Santa Catarina, fui para Porto Alegre, fui para Brasília e fui para Minas Gerais. E a quadrilha inteira com contato, me arrebentando e colocando mendigo pra sair na porrada comigo e não sei o que, e armando, escrevendo merda. Um inferno. Um inferno. Quando eu voltei de Brasília, que eu fui completamente ignorado pelas autoridades, depois de sair de Suzano, quando fui traído por essa policial militar, e a quadrilha começou a me dar pesadelos, quase todos os dias, eu fugi, com provas nas mãos, com tudo que eu tinha. Fui para o interior de São Paulo, eles me alcançaram. Tentaram me prejudicar gravemente. Eu percebi e eu fugi mais uma vez. Fui para Minas Gerais, em busca de uma cidade do interior, onde só haviam mulheres, mas era uma lenda. Noivas do pastor. Me armaram mais uma, quase eu perdi minha vida. De lá, eu fui para Santa Catarina, Itajaí, Blumenau, Florianópolis. Em desespero, eu fui para Brasília, Distrito Federal. Comprei uma barraca e acampei na frente da Defensoria Pública da União, com provas nas mãos. Eu dei entrada num pedido de investigação
um pedido de proteção à testemunha, pois eu estava sendo perseguido por funcionários públicos, inclusive querendo ver a minha morte, a minha destruição. E eu fui ignorado, porque a minha história era absurda demais e porque a quadrilha, vendo o que eu estava fazendo, postando nas redes sociais, pediu ajuda para um grupo de Brasília também. E quando a assistente social, a psicóloga, me chamou para uma entrevista, ela me chamou para entrar em uma sala para conversar com ela. Eu notei que havia um grupo de umas 15 pessoas na frente da porta onde dava acesso à sala de espera da Defensoria Pública da União em Brasília. Nesse mesmo pavimento, a psicóloga, assistente social, me chamou para conversar e eu ouvi que ela entrou e ficou olhando na minha cara, como se estivesse esperando alguma coisa. E o pessoal que estava lá fora, provavelmente foram eles, a pedido da quadrilha, sabendo que eu conseguia ouvir 20 Hz de frequência, baixa frequência sonora, soltaram um áudio. Olha aí o negão aí, olha o negão aí. Eu arregalei o olho, olhei pra cara dela, olhei pro lado, olhei pra cara dela, tipo, você não tá ouvindo? Ela me olhou, tipo, com um olhar, realmente ele tem algum problema mental. E ela nem me atendeu. Ela simplesmente falou que depois ela conversava comigo e que depois ia ver o meu caso com calma, tudo. E assim que eu saí pela porta, esse grupo que estava na porta de entrada da Defensoria Pública da União estavam todos comemorando, dando risada, um apertando a mão do outro, como se tivessem cumprido uma missão. Nesse dia, essa quadrilha que fez tudo isso para mim, com a ajuda de alguns funcionários públicos, representantes de Brasília, enganaram, ludibriaram a Defensoria Pública da União do Estado de Brasília, para mim permanecer visto como um retardado que quando eu olhasse para uma mulher, eu via uma bosta dessas. Sendo perseguido por 4 estados brasileiros por uma quadrilha de funcionários públicos, de hackers e alguns membros da família. Uma quadrilha poderosa, que eu tô vivo hoje, eu não sei por que cargas d'água. É Deus mesmo que não quis que eu caísse no meio do caminho. E eu quase caí. Eu tentei o suicídio de uma maneira bem agressiva. Eu não sei como que eu não morri. Com a agressividade que eu tentei ir embora. Entendeu? Então essa parte que eu tô falando do Maicon é só para dar início. Mostrar como se sucedeu a sequência. Entendeu? O Maicon já tava lá com esse tio de merda. Talarico, safado, espírito de porco. E os amigos de merda que eu larguei os de infância para me aproximar ali dos roqueiros, pedófilo, satanista, invejoso e psicopata. 4 qualidades de demônios ali. Já estavam também todo entrando em cargos, não sei o que, estudando informática, virando hacker, né? E no Ferreirão, onde esses merda mexia com a minha namorada na rua e tirava sarro do meu defeito físico, que eu andava todo torto. Chegavam a falar até que, assim, ó, pra mim escutar. Esse cara aí, ele anda rebolando. Eu aleijado, velho, com 25 cirurgias no pé, dando dor todo, os caras falando que eu andava rebolando. Mexia com a minha mulher, falava isso, e ainda tirava sarro de mim na rua. Eu não pus um dedo, não dei um chute,
mas fraco, com meu pé com problema, só para assustar, em 3. Depois eles voltaram para casa, chamou o papai, delegado, investigador, sei lá, e aí, meu irmão, aí juntou amigo invejoso, tio safado, tia que estava no governo, policial desinformado da 38, que não sabia bosta nenhuma da minha vida, mas pôs na cabeça que os caras falaram era verdade. Eu era violento, nazista, mau caráter, viciado em droga e mais um monte de merda. E começaram a usar o distintivo para me difamar em tudo que era lugar. Aquele cara que tem cabelo comprido, que é assim, esse cara aí, eu comecei a ser tratado que nem um lixo no bairro onde eu nasci, onde eu respeitava todo mundo. Começou desse jeito, essa palhaçada toda aí. E hoje para buscar justiça, eu tô tendo o meu cérebro dissecado em cima de uma mesa cirúrgica, sofrendo que nem um bicho, até choque. Eu tô tomando porque esse coronel do exército, que supostamente foi meu amigo no passado, provavelmente foi ele que autorizou colocar dispositivos intraderme, receptores de radiofrequência e emissores de pequenas cargas elétricas, para me dar choque e cãibra. Eu, dentro da clínica, eu tinha cãibras terríveis. Eu achei até que eu tinha um câncer no meu cóccix, no último osso da espinha, perto do... Tá? Eu ficava esperando passar. E eu achava que ia passar, porque era natural, mas não era. Ia passar quando o desgraçado parasse de mandar sinal para aquela bosta. Olha o tipo de gente que eu tirei do escuro. O pior tipo de bandido que pode existir. E pergunta, o que foi que eu fiz para essa corja maldita? Bati de frente. Lutei pelo que eu acreditava. Eu respeitava a mulher de todo mundo. Nunca respeitaram as minhas. Eu fui ofensivo para eles. Eu não quero falar tudo porque fica parecendo que eu sou prepotente. Mas as poucas merdas que eu criei, para eles eram demais. Eles nunca quiseram que eu conseguisse dinheiro, emprego, mulher para me inspirar, para me deixar feliz e montar o Commoner. Porque isso era o pesadelo deles. E eles não queriam isso. Se existe monstro pior que esse, com certeza tá lá no inferno, preso, atrás de uma grade gigantesca, porque eu desconheço gente igual a essa prole. Tá. Aí agora nós vamos colocar esse chucrute aqui 27 dentro, de maio, porque agora ele vai 3 para as 8 da noite. Tô com a minha mãe aqui e com a minha irmã, tirando um caco de vidro aqui. Não ficar fazendo sujeira, caindo, né? Psicopata amaldiçoado. Aí você vem aqui e vai colocando Esses dispositivos, o que vocês estão fazendo? Isso vai vazar. Eu tenho fé em Deus que vai vazar. Tá me causando dor essa merda. Isso é crime. É tortura psicológica, tortura física, terrorismo. Isso é crime. E elas nem sabem a merda que vocês estão fazendo. Acham que eu sou doido ainda por cima. Você consegue olhar nos olhos dos seus filhos? Seu covarde maldito. 16 por 10. 75 batimentos cardíacos. Me acordaram 2 e pouco. E agora 4 e pouco da manhã. Minha cabeça está explodindo.
Estou sendo tratado que nem um lixo. Que nem um lixo, como se eu fosse um monstro, sabe? Um monstro, um monstro. Para saber se eu sonhei com alguma coisa de que eles jogaram na minha cara, de que meu inimigo disseminou em redes sociais. Me deram uns sonhos esquisitos, eu passando na rua, a Alqueira me dando um caixinho, não sei o quê, mexendo com a minha cabeça. E me acorda, aí eu acordo assim, batimento cardíaco acelerado, e eu tô com a pressão alta por não poder descansar, não poder dormir. Fora o que fizeram ontem, né? Me dando choque na frente da minha família. Eu não sonho com nada do que meu inimigo disseminou, não existe isso. Não tem nada a ver comigo. É a água e o óleo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Se deixar eu em paz, eu só sonho com coisas boas. Só com coisas boas. Então aqui, ó, falando merda pra mim ainda. Eu fazendo o vídeo e eles falando merda pra mim. Mas é uma acusação mais absurda e terrível do que a outra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Isso precisa vazar. Tem que alcançar a ONU se o governo não tomar uma postura firme em cima disso daí. Porque ninguém tem o direito de entrar num cargo no exército, na puta que pariu. E virar tudo que tem contra uma pessoa sem base em nada. Numa fofoquinha de uma tia, sabe? Numa coisa de 25 anos atrás. Não pode. Não pode. Isso está muito errado. Eu sou o oposto desse monstro. Eu tenho um coração enorme no meu peito. Eu aprendi muito, além de tudo, sofrendo, que nem um bicho. E eu estou passando por isso hoje com 51 anos de idade. Sabe, por maldade e língua de uma família de merda. Sabe, com exceção dos meus próximos. Minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, minha sobrinha. O restante é um bando de filha de uma puta mesmo, que me meteu a faca nas costas, porque achava, eu acho isso, eu acho aquilo. Meu inimigo cresceu, e simplesmente se aproximaram, vamos lá, vamos. E eu tô passando por tudo isso, depois de sair de uma clínica, onde eu fiquei 7 anos, depois de tentar me matar, pelo terrorismo que eu passei. E estão fazendo exatamente a mesma coisa comigo. Minha cabeça está explodindo. Eles estão me dando choque. E falando de um monte de vagabundo, filho da puta, que se juntou para me afundar, sem eu ter feito bosta nenhuma. Eu tô sob tortura psicológica, tortura física, terrorismo. Dentro da minha própria casa. Isso precisa chegar na ONU, de qualquer maneira. O que eu tô passando, sem base em nada, em fofoca, e inimigo que entrou naquela merda para me destruir. E conseguiram. E se isso não acabar, vão terminar o serviço. Isso não tem nada a ver comigo. Eu estou sofrendo demais. Dor, tristeza, assédio, ofensa, humilhação, tortura. E estou aqui. Eu vou buscar Defensoria Pública e Ministério Público.
Se o Brasil me ignorar mais uma vez, eu vou fazer o que eu puder, mas eu vou procurar a ONU. E tudo isso tem que vazar. Ninguém tem o direito de fazer com uma pessoa o que fizeram comigo por tanto tempo, sem base em nada, só em fofoca, em inveja, em coragem de ter ido buscar a resposta, de certeza antes de entrar no campo de batalha e falar: não, está errado, eu não aceito isso. Ninguém tem o direito. Eu sozinho, até minha família, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho não estava sabendo de nada, acho que até agora não está. E parte da minha família, uma legião de hacker, um monte de funcionário público, tudo em cima de mim para me fazer sofrer, para me destruir, para me tirar tudo, sem ter certeza. Isso é o demônio agindo nessas pessoas. Eu não tenho outra explicação para isso. É o demônio encarnado em gente psicopata, gente incompetente, gente ruim, do sangue ruim. Tem que expor todo mundo. Tem que expor, sem dó nem piedade. Eu sei o que eu passei, o que eu estou passando. Sentindo, tomando choque, ouvindo merda. É tortura. Se eu fosse mais bunda mole, eu abria essa merda aqui, ó. Cortava essa grade e pulava nessa bosta. Se eu fosse um pouco mais bunda mole. Hoje é 28 de maio, são 5 da tarde. Essa raça de merda se juntou para arregaçar com a minha vida. Destruíram tudo. Eu tenho que ver cara de bosta ainda, de bunda mole ainda. Se eu devo alguma coisa, que venha me cobrar. Eu tô farto desse país de merda, tá? Mais um registro aqui, ó, dessa palhaçada que eu tô vivendo. Que venha me cobrar.